Uma mulher foi encontrada morta em sua própria casa e a polícia rapidamente resolveu o caso. Mas o que aconteceu depois mais parece um filme policial cheio de reviravoltas do que uma história da vida real. Este caso tem tantos acontecimentos inesperados e momentos chocantes que, com razão, é considerado um dos mais intrigantes da história. Amigos, depois de assistir, recomendo que você dê uma olhada no meu canal do Telegram, onde publico diariamente para vocês notícias criminais interessantes de todo o mundo, sem censura. O link está na descrição. Donna Brown nasceu em 10 de novembro de 1963 em Miami. A menina cresceu em uma família grande e unida. Ela tinha 2 irmãs mais novas, com quem se dava muito bem. Quando era pequena, os pais dela se divorciaram e Donna ficou morando com a mãe. Apesar disso, o pai continuou participando ativamente da vida das filhas, e eles continuaram próximos. Depois da escola, Donna se formou em medicina e conseguiu um emprego como assistente de cirurgião em um hospital local. Os colegas rapidamente passaram a gostar dela, pois a jovem era responsável com seu trabalho e também era uma pessoa bondosa e aberta. Tudo estava indo muito bem em sua vida, mas para ser completamente feliz, Donna queria formar sua própria família. No final dos anos 80, ela foi a um encontro com um homem chamado Mark Winger. Quase imediatamente, Donna percebeu que havia encontrado a pessoa certa para ela. Mark era charmoso e inteligente, trabalhava como engenheiro nuclear e sonhava em ter uma família grande. Eles começaram a namorar e, em 1989, decidiram se casar. Logo depois disso, Mark recebeu uma oferta de emprego em uma instalação nuclear na cidade de Springfield, no estado de Illinois. Para ele, isso representava um grande avanço na carreira, e ele e Donna decidiram se mudar. O casal se estabeleceu em um bom bairro e, pouco depois da mudança, a mulher conseguiu emprego em um hospital local. Para serem completamente felizes, só faltavam filhos para Mark e Donna, mas todas as tentativas deles eram em vão. Em determinado momento, Donna descobriu que não podia engravidar por razões médicas, e isso foi um verdadeiro choque para ela. Ela e Mark sempre sonharam em ter uma família grande. Tudo em suas vidas favorecia esse desejo, mas o destino quis diferente. Então, o casal começou a pensar em adoção, mas continuava adiando esse passo importante. Assim foi até 1995, quando de um dia para o outro, tudo mudou. No hospital onde Donna trabalhava, chegou uma jovem menor de idade grávida. Ela queria entregar seu bebê para uma família amorosa, e Mark e Donna tomaram a decisão imediatamente. Em junho, logo após o parto, eles adotaram a menina e a chamaram de Bailey Elizabeth Winger. O dia em que eles a levaram para casa coincidiu com o aniversário de noivado deles. O casal e todos os seus parentes estavam felizes por finalmente terem uma criança. Em agosto do mesmo ano, Donna foi para a Flórida com a filha de 3 meses para que seus pais finalmente conhecessem a neta. A família se divertiu muito e, algum tempo depois, a mulher voltou para casa. Ela pegou um voo até o aeroporto mais próximo, que ficava a 2 horas de Springfield, e depois contratou um táxi para sua cidade por meio de uma empresa especializada. Essa viagem estragou bastante o humor de Donna, pois o motorista se comportou de maneira bastante inadequada. Durante toda a viagem, ele contava que tinha várias personalidades dentro dele e que elas o faziam cometer coisas horríveis, como matar pessoas. Além disso, o motorista dizia que participava regularmente de orgias e até convidou Donna para participar delas. O homem também infringia constantemente as regras de trânsito e dirigia o carro de forma bastante perigosa. Quando Donna chegou em casa, ela contou tudo ao marido e ele ficou furioso. Mark ligou para a empresa onde o motorista trabalhava e exigiu que ele fosse demitido. Descobriu-se que o motorista era Roger Harrington, de 27 anos, e após a reclamação, a direção decidiu afastá-lo do trabalho. Mas isso não foi o fim da história. Durante a semana seguinte, os Winger começaram a receber ligações em casa de um homem desconhecido que se recusava a se identificar e pedia para falar com Donna. Ela e o marido suspeitavam que quem ligava era Roger, e a mulher estava seriamente preocupada com sua segurança. Considerando que o homem sabia o endereço deles, ela temia que Roger pudesse lhe fazer algum mal.
No dia 29 de agosto, a delegacia de polícia de Springfield recebeu uma ligação alarmante. Mark Winger, em pânico, disse que um homem havia invadido a casa deles e atacado Donna com um martelo. O marido, em estado de choque, pegou sua arma e atirou no agressor. Os policiais chegaram à casa, onde os aguardava uma cena horrível. No chão estavam 2 corpos, e ao lado deles estava Mark, que parecia em estado de pânico. Os policiais sentiram um pulso quase imperceptível nas 2 pessoas caídas no chão e chamaram uma ambulância para elas, tentando ao mesmo tempo descobrir com o homem o que havia acontecido ali. Mark mal conseguia falar, mas, no fim das contas, os detetives conseguiram obter um quadro aproximado do que havia acontecido. Mark contou que estava se exercitando na esteira no porão e, em determinado momento, ouviu um barulho vindo do andar de cima. Ele subiu para o primeiro andar e viu que sua filha de 3 meses estava deitada na cama dos pais sem supervisão. Ao entrar em outro cômodo, ele viu um homem desconhecido atacando sua esposa com um martelo. Em pânico, Mark pegou sua arma e atirou no agressor. Depois, ligou para a polícia. Enquanto os policiais aguardavam a ambulância, um deles tirou a carteira do agressor de dentro do casaco. Lá estavam documentos em nome de Roger Harrington. O detetive conhecia muito bem esse homem. Roger morava em um parque de trailers em Springfield e tinha um longo histórico criminal, principalmente relacionado a delitos menores. Ele também tinha distúrbios mentais e, no geral, era um homem bastante agressivo. Roger e Donna foram levados ao hospital, onde morreram pouco depois, sem nunca recobrar a consciência. Enquanto isso, os policiais examinavam a cena do crime, coletando evidências. Perto dos corpos havia um martelo coberto de sangue. Na mesa estavam a arma de Mark, um maço de cigarros e um copo de papel com café. Mark disse aos detetives que provavelmente os cigarros e o café foram trazidos pelo assassino. O martelo era do seu conjunto de ferramentas. Naquele dia, ele precisava pendurar alguns quadros, por isso o preparou e deixou na sala de estar. Perto da casa dos Winger, encontraram o carro de Roger. Dentro, os detetives encontraram um bilhete. Nela estava indicado o endereço residencial de Donna, assim como o nome de Mark Winger e o horário, 16h30. Os detetives perguntaram a Mark se ele conhecia o agressor. A princípio, o homem respondeu negativamente, mas quando os policiais disseram o nome dele, Mark percebeu, horrorizado, que o assassino era justamente aquele motorista. Ele contou aos detetives a história de como conheceu Roger, sobre o comportamento estranho dele com Donna e as ligações assustadoras para o telefone da casa deles. Os investigadores conversaram com amigos e parentes de Donna, que estavam cientes de suas preocupações. A mulher se queixou várias vezes a eles, dizendo que temia seriamente Roger e tinha medo de que um dia ele pudesse ir até sua casa e se vingar. Afinal, depois da reclamação ao chefe, o homem perdeu o emprego. Donna chegou a anotar todos os detalhes sobre sua viagem com Roger em uma folha de papel, caso precisasse procurar a polícia. Essa folha também foi encontrada pelos policiais na casa deles. A investigação durou 2 dias após o que o caso foi encerrado. Nenhuma acusação foi feita contra Mark por ter atirado em Roger, pois suas ações foram classificadas como legítima defesa. O homem continuava em estado de choque. Seus parentes viajaram para Springfield para apoiá-lo e ajudar a cuidar da filha. Os familiares de Donna também lhe prestaram toda a ajuda possível. Os meses se passaram. Mark ainda sofria muito com a perda da esposa, e seus familiares começaram a notar mudanças negativas em seu comportamento. Ele passou a beber com frequência, embora antes desses acontecimentos praticamente nunca consumisse álcool. O homem também passou a frequentar bares locais com frequência. Os parentes tentavam apoiá-lo de todas as formas e ajudavam a cuidar de Bailey. Mas no final das contas, todos eles tiveram que voltar para suas cidades. Os pais de Donna entendiam que seria difícil para Mark cuidar da filha e sugeriram contratar uma babá. No fim, o homem contratou uma mulher chamada Rebecca, que era especializada em cuidar de crianças em tempo integral. Por isso, ela passava a maior parte do tempo na casa deles. Rebecca cuidava da menina e se dava muito bem com ela. Mark começou a se recuperar aos poucos, parou de beber e voltou ao trabalho. Isso continuou por vários meses, e durante esse tempo ele e Rebecca começaram um romance. A mulher praticamente não saía da casa dele.
Eles passavam tempo juntos com Bailey, conversavam o tempo todo e, no final das contas, isso levou a uma atração mútua. Rebecca também passou a amar sinceramente a menina, e entre elas se formou um forte vínculo. Em 1996, a mulher engravidou e Mark teve novamente a chance de construir uma família grande e unida. Rebecca também queria isso, e em outubro o casal se casou. Os parentes de Mark e Donna ficaram surpresos com o fato de que ele começou um novo relacionamento apenas alguns meses após a morte da esposa, mas no final das contas, eles o apoiaram, pois a nova família fazia bem não só a ele, mas também a Bailey. Todos os parentes tinham grande simpatia por Rebecca, vendo seu amor sincero pela menina e seu cuidado. Mark decidiu vender sua casa, pois ela constantemente lhe lembrava da morte de Donna e depois do que aconteceu, ele não queria criar filhos ali. Ele e Rebecca decidiram comprar uma casa com um grande terreno fora da cidade, fizeram reformas e começaram a construir sua nova vida juntos. Logo nasceu uma menina, e nos anos seguintes o casal teve mais uma filha e um filho. Assim, Mark e Rebecca criaram 4 filhos, e o sonho de Mark de ter uma família grande finalmente se realizou. Com o tempo, Mark foi se afastando cada vez mais dos parentes de Donna, que tentavam estar presentes na vida da neta. O problema era que Bailey não se lembrava nada da Donna, e considerava Rebecca sua mãe. Mark não queria que a menina soubesse desde cedo sobre o passado trágico da família, e no fim das contas, proibiu os pais de Donna de chamá-la de neta. Eles tentaram convencê-lo do contrário, mas no final desistiram de todas as tentativas. Os parentes entendiam que, de fato, poderia ser melhor para a menina crescer afastada do que aconteceu. Nos anos seguintes, Mark e Rebecca viveram felizes em sua nova casa, criaram os filhos e faziam planos para o futuro. A tragédia do passado foi sendo gradualmente esquecida, mas seus ecos ainda perseguiam a família até hoje. Em 1999, Mark decidiu processar a empresa que contratou Roger Harrington como motorista. Na opinião dele, a administração não fez nenhum esforço para verificar a sanidade desse homem, e isso acabou levando ao assassinato de sua esposa. A empresa não queria admitir sua culpa, e Mark contratou um advogado. Para determinar a culpa deles, o tribunal precisava analisar todos os materiais do caso, e eles, junto com as provas, foram entregues aos advogados. Enquanto eles se preparavam para o processo judicial, algo completamente inesperado aconteceu. Em fevereiro do mesmo ano, uma mulher chamada Diane Schultz foi à polícia e contou aos detetives uma história chocante. Diane era a melhor amiga de Donna e trabalhava com ela no hospital. Quando Donna teve uma filha, Diane ajudava ativamente a cuidar da menina. Mas o relato de Diane mudou tudo. Ela confessou à polícia que tinha um relacionamento íntimo com Mark, que eles escondiam de seus respectivos cônjuges há vários meses. Tudo começou 3 meses antes da morte de Donna, praticamente na mesma época em que o casal adotou a filha. Mark e Diane se encontravam secretamente, mas isso era apenas a ponta do iceberg. A mulher contou aos detetives que Mark queria se livrar da esposa para ficar com ela. Certa vez, o homem disse: "Tudo seria muito mais fácil se Donna simplesmente morresse." Depois, ele começou a convencer Diane a ajudá-lo a executar um certo plano, mas não revelou os detalhes. Mark dizia que Diane só precisaria ir até a casa deles, encontrar o corpo da esposa dele e ligar para a polícia. A mulher pensou que Mark não poderia estar falando sério e que estava apenas brincando, mas ele continuava compartilhando com ela coisas inquietantes. Depois que Donna reclamou para ele sobre o comportamento de Roger Harrington, ele contou isso para Diane e declarou que planejava incriminar o motorista. O homem acrescentou que só faltava pensar em como atrair o motorista para a casa. Uma semana depois, no dia do assassinato, ele ligou para Diane e perguntou se ela o amaria, acontecesse o que acontecesse. A mulher respondeu: "Sim." Alguns dias após o assassinato de Donna, amigos e parentes se reuniram em sua casa para apoiar Mark. Quando o homem ficou a sós com Diane, ele disse: "Parece que os policiais acreditaram em mim. Eu fiz isso por nós." A mulher ficou chocada, mas Mark exigiu que ela não contasse nada a ninguém, e ela o obedeceu.
Depois disso, eles continuaram a se encontrar secretamente e até trocaram alianças, planejando se casar em um futuro próximo. Mas nos meses seguintes, Mark começou um relacionamento romântico com a babá e acabou terminando com Diane. A mulher ficou arrasada. Por Mark, ela guardou esse terrível segredo e no final ele a trocou por outra. Ao mesmo tempo, Diane nunca teve coragem de contar tudo isso à polícia, pois entendia que parte da culpa recaía sobre ela. Durante os anos seguintes, a mulher tentou tirar a própria vida várias vezes, e só depois de 3 anos e meio ela conseguiu superar a si mesma e foi até a delegacia de polícia. Os detetives ficaram completamente chocados. Durante todo esse tempo, Mark era considerado uma vítima e até mesmo um herói, que tentou salvar sua amada esposa de um terrível assassino. Mas o relato de Diane mudou tudo e os policiais passaram a ver o caso sob uma perspectiva completamente diferente. Os investigadores decidiram reexaminar as provas, mas aí foram surpreendidos por uma situação desagradável. Todos eles haviam sido entregues aos advogados, que estavam se preparando para o processo de Mark contra a empresa de transporte. Para requisitá-los de volta, seria necessário tempo, mas alguns dos materiais do caso ainda permaneciam na delegacia. Eram fotografias da cena do crime. O detetive principal olhou para elas e, horrorizado, percebeu que durante todos esses anos, eles não haviam notado coisas óbvias. Logo após o assassinato, a investigação foi rapidamente encerrada, pois ninguém duvidava da culpa de Roger. Mas agora, quando o detetive pegou essas fotos nas mãos pela primeira vez, percebeu que a posição dos corpos não correspondia em nada ao relato de Mark. O homem lhes dissera que, quando entrou no quarto, Donna estava deitada no chão e o criminoso a golpeava com um martelo de cima para baixo. Então ele atirou nele e Roger caiu ao lado da mulher. Na verdade, porém, seu corpo estava deitado na direção oposta e o homem simplesmente não teria como cair para aquele lado. O detetive percebeu que o relato de Mark era uma mentira e isso o fez repensar toda uma série de detalhes que agora faziam muito mais sentido. Em primeiro lugar, ninguém entendeu como Roger entrou na casa. Não havia sinais de arrombamento e Donna com certeza não teria aberto a porta para ele. Mas, se lembrarmos do bilhete dentro do carro de Roger, tudo faz sentido. Nele estava escrito o nome de Mark e um horário, o que parecia um lembrete de um encontro. Lembrando do relato de Diane, o detetive supôs que Mark, sob algum pretexto, convidou Roger para a casa deles e o deixou entrar, depois do que o matou a tiros. Em segundo lugar, no carro de Roger foram encontrados uma faca e vários outros objetos que ele poderia ter usado para cometer um assassinato. Mas ele não os levou consigo, e sim usou o martelo de Mark, que o homem havia tirado do armário justamente naquele dia e deixado em um lugar visível. Tudo isso parecia completamente ilógico se supormos que Roger foi até a casa deles com a intenção de matar. Além disso, ele deixou sobre a mesa deles um maço de cigarros e um copo de papel com café. Uma atitude muito estranha para alguém que foi lá para matar. O detetive ouviu novamente a gravação da ligação para o 911 feita por Mark, e mais uma vez ele ficou chocado. Mark disse ao operador que atirou no agressor uma vez. Depois disso, ao fundo, ouviu-se um murmúrio masculino ininteligível, como se alguém estivesse tentando falar. Mark disse ao operador que sua filha estava chorando e que ele precisava ir até ela. Depois disso, desligou o telefone. Só que na gravação não há nenhum indício de choro de criança. O cenário seguinte parecia muito mais realista. Mark realmente atirou em Roger uma vez. Ao ouvir o tiro, Donna correu até lá e o marido a matou com um martelo. Depois disso, ele ligou para a polícia e, com pânico fingida, relatou o ocorrido. De repente, Roger recobrou a consciência e tentou dizer algo, e esses sons foram captados na gravação da ligação. Mark mentiu dizendo que sua filha estava chorando, desligou o telefone e atirou em Roger mais uma vez. A confirmação dessa versão era outro fato que foi completamente ignorado pelos investigadores. Os vizinhos de Mark e Donna, durante o interrogatório, disseram que ouviram 2 tiros, só que entre eles se passaram cerca de 5 minutos. Isso não combinava em nada com o relato de Mark, mas se encaixava perfeitamente na versão mais realista em que o assassino era ele. Mas isso não é tudo. Durante a primeira investigação, que durou apenas 2 dias, os peritos nem sequer examinaram as provas.
No entanto, agora que Mark decidiu processar a empresa de transporte, eles contrataram advogados e estão determinados a vencer o caso. Os advogados solicitaram um exame independente das roupas dos 3 participantes nesses eventos. O resultado falou por si. Os respingos e vestígios de sangue indicavam que a história de Mark não tinha nada a ver com a realidade. Segundo ele, Roger teria golpeado Donna com um martelo. No entanto, em suas roupas não havia uma gota sequer do sangue dela, nem mesmo a menor. Já nas roupas de Mark, ao contrário, havia sangue da esposa em abundância. Isso indicava diretamente que foi ele quem matou a própria esposa. Os policiais recolheram as provas dos advogados e realizaram sua própria análise, que mostrou exatamente o mesmo resultado. Como resultado, a polícia reabriu a investigação. Só que desta vez, tratava-se de um duplo homicídio, no qual Mark se tornou o principal suspeito. Sua família ficou em choque. Ninguém acreditava que o homem fosse capaz de um crime tão cruel. Os parentes de Donna receberam com ceticismo a informação sobre as suspeitas contra Mark, até ouvirem tudo o que os detetives descobriram. Os únicos que, desde o início, insistiram na inocência de Roger foram seus amigos e familiares. Todos eles sabiam do seu pequeno histórico criminal, mas não acreditavam que ele fosse capaz de cometer um assassinato. Além disso, o vizinho de Roger, com quem ele dividia a moradia, inicialmente deu à polícia uma informação importante, que foi ignorada. Logo após o assassinato, os detetives interrogaram o homem, e ele contou que no dia anterior, Roger havia recebido uma ligação. Depois de desligar o telefone, ele anotou em um pedaço de papel o endereço, o nome de Mark Winger e o horário. Tudo isso parecia como se Mark tivesse marcado um encontro com ele, mas os policiais não deram muita importância a isso. Quem mais ficou chocada com toda essa situação foi Rebecca. Ela conhecia Mark como um pai amoroso e cuidadoso, que nunca, durante todo o tempo em que viveram juntos, demonstrou qualquer agressividade. Ela se recusava a acreditar que esse homem pudesse ter matado sua esposa a marteladas e incriminado outra pessoa. Após algumas semanas de investigação, os policiais decidiram prender Mark. Ele foi detido diretamente no trabalho. O caso foi encaminhado ao tribunal. Foi estipulada uma fiança de $1 milhão para o homem. Ele não conseguiu reunir esse valor, por isso aguardou o julgamento sob custódia. O processo só começou 3 anos depois, em maio de 2002. Todos os seus entes queridos e até mesmo os parentes de Donna esperavam que tudo aquilo fosse um grande mal-entendido e que o tribunal provasse a inocência de Mark. Nenhum deles estava preparado para o contrário. Seus advogados insistiam na veracidade da versão de Mark. Eles destacaram que as fotos da cena do crime poderiam ter sido tiradas depois que os paramédicos moveram o corpo de Roger. Considerando que as ações dos médicos não foram documentadas, era impossível provar ou refutar tal possibilidade. Além disso, os advogados enfatizavam o histórico criminal de Roger, seus problemas psicológicos e o comportamento inadequado com Donna durante a viagem. A principal testemunha do caso foi Diane Schultz. Pela lei, ela poderia ser punida por ter escondido o segredo de Mark durante todos esses anos. Mas o juiz decidiu conceder-lhe imunidade total em troca de seu depoimento. Os advogados do homem tentaram de todas as formas desacreditar Diane. Eles apontaram que a mulher havia tentado tirar a própria vida várias vezes, o que poderia indicar problemas psicológicos. Os advogados também sugeriram que ela teria inventado tudo isso por ciúmes, decidindo se vingar de Mark. A promotoria insistia que as provas e o depoimento de Diane indicavam inequivocamente sua culpa. Quanto ao motivo, a resposta estava no relato da amante. Mark havia perdido o interesse por Donna muito antes de eles adotarem Bailey. Ele começou um relacionamento secreto com a melhor amiga dela, mas não podia se divorciar de Donna. Nesse caso, ele teria que dividir com ela a casa cara e outros bens. E para Mark, essa opção era inaceitável. Depois que Roger levou Donna do aeroporto, Mark viu a oportunidade perfeita e decidiu agir. Por mais horrível que pareça, o homem realmente teve sorte. Ele encontrou uma pessoa com antecedentes criminais e distúrbios mentais, que falava sobre vozes em sua cabeça exigindo que matasse pessoas. Após uma reclamação da chefia, Roger perdeu o emprego, e isso se tornou o motivo perfeito. Quando a acusação e a defesa colocaram todas as cartas na mesa, restava apenas esperar a decisão do júri.
Apesar das evidências bastante convincentes contra Mark, tanto membros de sua família quanto parentes de Donna ainda duvidavam de sua culpa. Nenhum deles conseguia imaginar o pai amoroso e respeitado membro da sociedade como um assassino. No entanto, os jurados o consideraram unanimemente culpado de duplo homicídio. No final, Mark foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, enquanto Roger foi postumamente absolvido. Rebecca não conseguia acreditar que seu marido realmente havia matado Donna. Ela levou muito tempo para analisar imparcialmente todas as provas de sua culpa, até que finalmente a mulher se conformou com a ideia de que ele era mesmo um assassino. O detetive principal pediu desculpas repetidamente às famílias de Donna e Roger pela forma negligente como a investigação inicial foi conduzida. Ele admitiu sua culpa por ter considerado a versão mais lógica do ocorrido como a única correta, ignorando todas as contradições. Se você acha que a história termina aqui, tenho mais uma reviravolta inesperada para você. Mesmo após a sentença, muitos ainda tinham dúvidas se Mark realmente havia feito tudo aquilo. Mas, em 2006, essas dúvidas foram dissipadas. Na cela de Mark, foram encontradas 19 páginas de texto manuscrito, nas quais ele elaborava um plano para matar Diane e mais uma pessoa. Mark queria contratar um matador diretamente da prisão, por meio de outros detentos ou pessoas em liberdade. O desejo de matar Diane era compreensível. Ele queria se vingar da mulher por ela ter revelado todos os seus segredos à polícia. A segunda pessoa na lista era um homem chamado Jeffrey, seu amigo desde a infância. Os detetives rapidamente descobriram o motivo dessa decisão. Mark pediu a ele $1 milhão para pagar a fiança, mas o amigo se recusou a fornecer tal quantia. Dessas páginas manuscritas, ficava claro que Mark não queria apenas matar o homem, mas também receber um resgate considerável por ele antes disso. Por que ele precisava de dinheiro cumprindo prisão perpétua? Não está claro. Talvez ele planejasse sair em liberdade mais cedo ou mais tarde, ou fugir. Mas no final, o homem foi novamente a julgamento e recebeu mais 35 anos de prisão por planejar um duplo assassinato. Depois disso, ninguém mais duvidava de que foi Mark quem matou Donna. Rebecca criou 4 filhos sozinha, e agora todos eles sabem que tipo de monstro é o pai deles. Eles mudaram seus sobrenomes e não pretendem manter contato com Mark. Em 2019, Rebecca decidiu que Bailey deveria retomar o contato com os parentes de Donna, que não haviam desde os 3 anos de idade. Naquela época, Bailey já tinha 24 anos. Ela foi para a Flórida e passou ótimos momentos com eles. Eles ainda mantêm contato e a jovem aprende mais sobre Donna através deles. Quanto a Mark, ele continua preso e nega sua culpa. Talvez ele nunca tivesse sido responsabilizado pelo que fez, se não fossem 2 fatores que aconteceram praticamente ao mesmo tempo. O primeiro foi o depoimento de sua ex-amante. Ela não conseguia mais guardar esse segredo, especialmente ao ver o assassino construir uma nova família e criar filhos. O segundo fator foi a ganância de Mark. Quase 4 anos após o assassinato, ele decidiu processar o empregador de Robert por uma quantia considerável, embora ele próprio ganhasse muito bem. Ao que tudo indica, ele não esperava que peritos independentes analisassem as provas com muito mais rigor do que os detetives locais. Curiosamente, Diane decidiu procurar a polícia, inclusive depois de saber sobre esse processo judicial. Isso foi uma das últimas gotas, e a mulher revelou o terrível segredo de Mark. Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar um like no vídeo se você gostou. Também recomendo que você se inscreva no nosso canal do Telegram, onde publicamos diariamente as notícias criminais mais interessantes de todo o mundo. Obrigado por assistir